para a mesa, com qualidade que você sente em cada pedaço. Sapori del Cielo, sabores que eternizam momentos. Ligue agora ou mande um WhatsApp para o 14 99140 4998 99140 4998 e peça a sua. De segunda a sexta-feira, você ouve na Top FM o programa Top Mais, das 8 da manhã ao meio-dia. Top Mais. Muita música, informação e entretenimento para acompanhar o seu dia. Participe através do WhatsApp da Top, 14 99844 1013. Top Mais. Oferecimento Aonet, a internet feita para você. Contrate agora pelo 0800 770 1240. Agora. Na Top FM. Comando Top. Comando Top. Você bem informado com o delegado Richard Serrano. Olá para você, ouvinte da maior rádio sertaneja do Brasil, Top FM, a rádio que transmite para toda a região centro-oeste do estado de São Paulo, também no norte, pioneiro do Paraná, e para o Brasil e para o mundo através do www.topfmbauru.com.br. Tá começando o Comando Top com o delegado Richard Serrano aqui pela sua Top. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo para toda a região centro-oeste do estado de São Paulo e agora vocês vão acompanhar a nova temporada do Comando Top. Aqui na Comando Top, aqui na Top FM, a maior rádio sertaneja do Brasil. Eu sou o delegado de polícia Richard Serrano e junto comigo estão na técnica de som o locutor Júnior Domingues e nas imagens e redes sociais o produtor Wendel Simas. Te convido a participar deste programa enviando mensagens para o nosso entrevistado através do WhatsApp 14 99 844 1013. E também peço que nos acompanhe ao vivo e nos siga nas redes sociais em @TopFMBauru no YouTube, no Instagram e no Facebook. Também no site www.topfmbauru.com.br. Nesta nova temporada do Comando Top, temos o prazer de receber, neste programa de estreia, o doutor Ricardo Luiz de Paula Martins, delegado de polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Interior 4, o DINTER 4. Dr. Ricardo é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Marília, Fundação Eurípides Soares da Rocha, atual Univem, tendo se formado em 1988. Também possui graduação de bacharel em Psicologia pela Faculdade de Ciências da Saúde de Garça, a FAEF. Formado em 2008. É especialista em Sistema de Justiça Criminal e Polícia Judiciária e também é professor concursado da cadeira de Criminologia, ambos junto à Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra. É policial civil há 37 anos, tendo ingressado nos quadros policiais em 1989, já como delegado de polícia aos 24 anos de idade. Foi delegado de polícia em São Paulo, no 3º DP. Trabalhou no Vale do Ribeira. Também trabalhou na região de Piracicaba. Depois veio para algumas cidades da região de Marília e também atuou em Garça, a sua cidade natal, por 15 anos. E depois foi para a sede da seccional de Marília, onde trabalhou na DIG, Delegacia de Investigações Gerais, e logo depois assumiu a titularidade da Delegacia Seccional de Adamantina. Em 2013, assumiu a titularidade da Seccional de Bauru e, logo depois, como diretor do DINTER 4, em 23 de julho de 2020. Então, daqui a alguns dias, o Dr. Ricardo estará completando 6 anos no cargo de diretor. E é uma satisfação, doutor, estar aqui com o senhor. Muito obrigado por aceitar este convite, esse desafio de estar no nosso programa pela primeira vez, eu como entrevistador. Boa noite, Dr. Richard. Boa noite aos telespectadores e ouvintes, né, da Top FM. Desejo a você sucesso aí nessa nova empreitada. É muito importante para nós profissionais de segurança pública
Podemos passar para a população um pouco da experiência que a gente tem e daquilo que é competência da nossa instituição. Então é um prazer estar aqui. Espero que eu possa aí contribuir, né, para esclarecer qual que é a missão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E é justamente essa, doutor Ricardo, a primeira pergunta que eu lhe faço. Até porque alguns ainda me perguntam: você é delegado de polícia da Polícia Militar ou da Polícia Civil? Porque a maioria da população ainda não sabe distinguir essas funções muito bem delineadas para nós. Mas qual que é a verdadeira missão da Polícia Civil? É uma missão constitucional prevista na Constituição Federal, né? E para que a gente possa passar de uma maneira bem simples para os ouvintes, para os telespectadores, a Polícia Civil ela vai atuar basicamente a partir do cometimento de uma infração penal, né? Ela vai trabalhar de forma preventiva para identificar esse autor dessa infração penal, né, e poder apresentar para a Justiça, para o Ministério Público, para o Judiciário, provas contra aquele autor, ou até, se for o caso, provas que aquela pessoa investigada não é o autor. Então, diferentemente da Polícia Militar, né, que tem uma função ostensiva que justamente para evitar a prática desse crime, a Polícia Civil basicamente trabalha na investigação após o cometimento da infração. Tanto daquelas mais simples, né? Ameaça, dano, injúria, até as mais complexas, como homicídio, latrocínio, hoje muito violência doméstica, é um ponto que nós estamos atacando bastante. E basicamente é essa a nossa função, apontar para a Justiça Criminal, para o senhor da ação penal, o Ministério Público, o promotor de justiça e o juiz de direito, quem é o autor ou não daquela infração, né? E levar até o judiciário provas da prática daquele crime. Então, basicamente, a função do delegado de polícia como autoridade policial e como chefe da Polícia Civil é chefiar essas investigações que se materializa através do inquérito policial e do termo circunstanciado. E exatamente o que eu falo para muitas pessoas investigadas que às vezes estão lá nas minhas investigações, porque inclusive a gente tem aquela função de mostrar que ele pode ter agido em legítima defesa, que ele pode ter agido com alguma excludente de ilicitude. Não é porque ele está sendo investigado que ele já está sendo execrado da sociedade. Todos podem ser investigados, não é isso, doutor? É isso, essa também é um fator que a gente tem que levar em consideração. O inquérito policial presidido pelo delegado de polícia, ele busca aquilo que a gente chama de verdade real possível. E muitas vezes a pessoa se sente constrangida de fazer parte de uma investigação, mas é aquela investigação que vai demonstrar que ela que está sendo acusada ou está sendo investigada ou é suspeita de algum crime, é aquela investigação presidida pelo delegado de polícia, juntamente com seus operadores, com seus policiais operacionais, que vai demonstrar se aquela pessoa não agiu numa excludente de ilicitude, no caso uma legítima defesa, no estado de necessidade. Então, não tem nenhum constrangimento. Eu acho que quando você figura num rol de pessoas investigadas, você tem que acompanhar essa investigação e ter consciência que o profissional policial civil, o delegado de polícia, o escrivão, o investigador e as demais carreiras, vai buscar naquela investigação uma verdade. E se a verdade for que você não participou de nada, ela vai aparecer com certeza. Acontece muito, inclusive, nos casos de violência doméstica, eu tenho observado isso, inclusive, o judiciário, em alguns casos, já tem se posicionado nesse sentido, que há um excesso de informações transmitidas pela vítima, e isso tem resultado em algumas instaurações de inquérito policial por falsidade ideológica. É o que a gente fala. Traga a verdade. Sim, porque muitas vezes a vítima, lógico que isso não é regra, é exceção, ela busca a polícia, né, para resolver um problema que ela tem dentro da sua residência e para prejudicar uma pessoa que muitas vezes é inocente. E em muitos inquéritos que a gente trabalha com relação à violência doméstica, a gente chega numa conclusão assim. É lógico que todo o contexto de violência doméstica foge só da esfera de segurança pública, é uma coisa que deve ser atacada não só
pelas forças de segurança, né? Muitas vezes essa violência ela ocorre dentro do lar, então tem que ser uma investigação criteriosa, mas justamente o inquérito policial vai buscar a verdade dos fatos, inclusive nesse caso de violência doméstica. Exatamente. Doutor, olha, o nosso programa já está fazendo sucesso, já mandaram uma pergunta, né? O que é uma excludente de ilicitude? É um termo técnico, exato, mas por exemplo, as pessoas perguntam, né? Quando você é injustamente agredido, certo? E você se defende dessa agressão, né? E agride a pessoa, ou chega até a cometer um crime grave, chega a cometer um homicídio. Essa investigação vai apurar essa conduta sua, né? Se você agiu dentro dos limites da legítima defesa, que é uma excludente, é uma das excludentes, então certamente você não vai ser, certo, lá no futuro, condenado pelo crime de homicídio, porque você agiu com uma excludente, no caso em questão, a de legítima defesa. Eu vou dar até um exemplo mais simples que as pessoas às vezes perguntam, né? E no dia a dia a gente tem isso também. Eu fui ofendido, eu fui xingado. E na hora da cabeça quente, eu xinguei também. Então eu me defendi da ofensa moral, ofendendo alguém, e isso é uma retorção imediata. É um outro termo técnico, mas você não vai responder por aquilo que você chamou a outra pessoa. Porque na hora do nervosismo, você foi primeiro ofendido e depois você, em tese, ofendeu. E voltando então àquela questão, início da questão. Quem que vai fazer essa prova? Quem que vai buscar essa prova? Quem vai materializar isso dentro do inquérito policial? A Polícia Civil, nos casos de sua competência, nos crimes de competência da Polícia Civil Estadual, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Exatamente. E a competência para os inquéritos policiais nos crimes normais, da população normal, é de exclusividade da Polícia Civil? De exclusividade, a não ser nos crimes militares, né, que aí corre através da Justiça Militar, né, e nos crimes transnacionais ou nos crimes de droga internacional, de contrabando, que são crimes de competência da Polícia Federal. Mas a maioria dos crimes que estão previstos no Código Penal e nas leis extraordinárias são de competência de apuração das polícias estaduais, no caso a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tá. Doutor, apesar de serem competências distintas, existe uma boa interlocução com a Polícia Federal, por exemplo, com a Polícia Militar, com a Polícia Penal agora, que tem muita informação nos presídios? Isso é necessário, né? Não se faz uma segurança pública sozinha, né? Isso é uma questão necessária e a gente tem um bom relacionamento com todas as instituições, inclusive nos locais onde já existe Guarda Civil, né, que é o caso aqui de Lençóis Paulista, que nós temos Lins, Ourinhos, né? Na região nossa do Inter 4, são 3 cidades só? Nós temos em Ourinhos, em Lençóis Paulista e em Lins, que eu tenho conhecimento, né? Essa interlocução é importante, é o que você falou, a Polícia Penal, né? Polícia Penal, ela tem várias informações. Que nem, essa operação da prisão que ocorreu da Deolane, né, uma influencer famosa, ela começou uma investigação através de informações que foram buscadas na Polícia Penal, né? A Polícia Militar, com o seu efetivo maior, com o patrulhamento ostensivo, traz as informações e muitas vezes prende o indivíduo flagrante. Daí, dessa prisão, a Polícia Civil desenvolve a sua investigação. Então, essa interlocução, ela não se faz uma segurança pública sem as interagências trabalhando conjuntamente, né? Doutor, essa evolução que houve na Polícia Civil, porque houve uma evolução de alguns anos para cá, da área tecnológica, enfim. Essa evolução histórica, né? Como que ela se deu para a gente chegar nessa polícia que... Eu me recordo, até quando eu entrei na polícia, muito depois do senhor, lógico, era um sistema meio precário ainda de informatização, era muito papel. E como que nos últimos anos a gente tem visto essa evolução? Principalmente agora nos últimos 10 anos, virou uma evolução revolucionária. Na verdade, você, né, como delegado também já há algum tempo, e eu, né, que já tenho aí, você falou, 37 anos de polícia, a gente trabalhava com álbuns, né, de fotografia, a gente trabalhava com reconhecimentos com álbuns, então levava aquele monte de álbum, com fichas, né. A evolução, Richard, eu entendo que ela foi obrigatória para acompanhar a evolução com a rede mundial de computadores, né? E a Polícia Civil não poderia ficar atrás, sob pena de ficarmos atrás no combate à criminalidade. Hoje nós temos tecnologias aí para investigação
investigação, que a gente não vai detalhar mesmo, porque não estamos aqui para ensinar o pulo do gato, mas que a gente consegue fazer investigações com excelência através da tecnologia. E os nossos policiais, né, aqueles mais antigos, tiveram que se aperfeiçoar. Sim. E os mais novos já entram com essa expertise. Então você, por exemplo, como delegado, há algum tempo, você sabe que a gente recebe hoje policiais novos que senta na frente de um computador e faz uma investigação ali. Nós temos relatórios de investigação, que antes a gente via o relatório dos nossos investigadores, não que eles não trabalhassem com afinco, mas hoje nós temos relatório de investigação com 200 páginas, né? Trazendo complexo. Aí todo um... Hoje o indivíduo, para cometer um crime, ele tem que pensar, mesmo porque a gente consegue fazer rastreamento. Nós tivemos casos recentes agora em Lençóis Paulista, né? Um caso recente agora. Sim. Tivemos um crime grave na área de Ourinhos, que a gente consegue monitorar e busca o indivíduo na capital, entendeu? Então, o senhor imagina, né? Vamos só recapitular. Em 2015, 2016, lá em Pederneiros, eu trabalhava lá, o senhor era seccional, nós fizemos a primeira identificação pelo EIFES. EIFES é um sistema de digital... Um crime de homicídio, não foi? Latrocínio. Um fragmento de digital numa torneira. Gente, foi uma revolução. Todo mundo aplaudiu. Falou, mas como? Um fragmento de digital que a perícia conseguiu coletar, resultou na identificação de um dedo. E dali fomos buscando pessoas. E tivemos um outro... Isso é usado, esse fato de Pederneiras e o fato aqui de Bauru, daquele... se não me engano, ele era da Receita Estadual aposentado, que brigou com o indivíduo cortou. Ele conseguiu cortar o dedo, um dos dedos do... Com um dedo... do indivíduo, exato. Né? E através dessa digital a gente conseguiu chegar no autor. Legal. Isso era impensado há 20 anos atrás. Se você não chegasse, não tivesse os dedos da mão inteira, você não chegava na autoria. Né? Então isso aí, a tecnologia evoluiu, até porque nós somos obrigados a evoluir, né? Hoje nós estamos falando aqui, antigamente você não fazia um programa desse com o celular, na verdade. Exatamente. Então Doutor, a Polícia Civil ela é formada por diversos departamentos, inclusive departamentos especializados em tecnologia da informação. Então, como que é esse trabalho de integração para realmente fazer esse mapeamento da criminalidade? Como que é a integração de um departamento aqui de Bauru, que tem toda a sua estrutura, com esse e linha operacional, né? Mas nós temos em São Paulo um departamento especializado. E como que é este socorro, esse auxílio mútuo? Como que a gente busca isso lá? Como que a gente pega um fragmento de informação aqui tecnológica e transforma isso num relatório de informação, de investigação gigantesco? Isso existe toda uma rotina de trabalho, né? Por exemplo, nós temos o Lab no DIPOL. Só para as pessoas saberem, o Lab é o laboratório... É o laboratório que faz análise de movimentação bancária. Então você imagina numa investigação de lavagem de dinheiro, você pede uma informação bancária para vários bancos. Você recebe aí uma gama de informações hoje, gigabyte, terabyte. Só para ter uma ideia, eu pedi de uma conta de um estelionato, vieram 8.000 páginas. Então, quem faz isso é o Lab. Então isso é enviado para o Lab através de uma rotina de trabalho. O Lab faz toda uma pesquisa em cima dessa movimentação e apresenta para você um relatório, né? Você vai trabalhar em cima desse relatório do Lab. E também extração de aparelhos eletrônicos, né? Muitas vezes nós temos aqui no departamento um equipamento que consegue fazer, mas se for uma extração de um equipamento muito sofisticado, a gente faz o encaminhamento no DIPOL, existe toda uma rotina, o DIPOL apresenta a extração de dados desse equipamento. Né? E esses relatórios, então, são produzidos especificamente de maneira a facilitar para o operador da investigação. Aqui na linha de frente, ele não vai perder, entre aspas, tanto tempo em análise. Exatamente. Ele recebe o mastigado e fala, olha, o que você pediu. Porque eu falo assim, no prompt é isso aí. Se você souber pedir, a resposta vem correta. É assim que funciona. Vem um relatório do jeito que você pediu. Hoje eu falo assim, né, para os policiais novos. Hoje só não investiga quem não quer. O computador está ali, a programação está ali, os programas estão ali. Agora, tem aquela pecinha que fica na frente do computador que é fundamental. Se o policial tiver expertise, se ele tiver interesse, e se ele tiver nessas investigações mais complexas aí, paciência, né, ele consegue desenvolver. Agora, ele tem o limite.
Existem ferramentas no Lab, existem policiais com expertise lá no Lab que vai apresentar esse relatório, que muitas vezes ele demoraria 1 ano, 2 anos, num período bem menor, para que essa investigação se desenvolva de uma forma mais a contento. Tá. Nós estamos tendo muitos crimes cibernéticos, muitos crimes de estelionato, muitos golpes virtuais, e esses relatórios produzidos já vêm surtindo aqui na nossa região um resultado satisfatório, porque eu tenho visto que em algumas cidades e grandes cidades já estão, inclusive, prendendo quadrilhas e quadrilhas de golpistas. Sim, hoje o crime de estelionato ele tem mais registros na Polícia Civil de Bauru do que o crime de furto, né? E são verdadeiras associações criminosas que usam da rede mundial de computador para a prática de crime. Esse tipo de investigação, você consegue já fazer ela, desenvolver ela, sem, às vezes até sem necessidade do Lab, né? Você faz cruzamentos de contas, você puxa através de contas bancárias os BOs que estão agindo, e a gente trabalha principalmente para identificar essas associações. Porque você sabe que o crime de estelionato agora teve uma mudança na legislação, né? Mas até então... Não depende de representação mais, que ajuda bastante. Hoje não depende mais de representação. Até porque muitas vítimas tinham medo. Tinham medo. E isso aumentou o volume de trabalho para nós, sim, policiais civis, né? Mas assim, eu foco e peço para os policiais para trabalharem na edificação da associação. Porque antigamente você pegava uma pessoa no crime de estelionato, você sabe, ela saía na audiência de custódia. E hoje na associação criminosa a gente consegue pedir inclusive a prisão preventiva dele. Justamente. Doutor, antes que a gente faça o nosso primeiro intervalo, eu vou deixar uma reflexão aqui para que o senhor nos responda o nosso retorno, que vai ser um minutinho só. Desculpa, então houve uma modificação aqui no nosso... Mas então, essa reflexão tem tudo a ver com o nosso programa, que o senhor disse em uma reunião inclusive de novembro do ano passado, aqui na seccional de Bauru, em uma correição que o senhor fez, né, que em Bauru e toda a região, né, nós temos lugares onde qualquer pessoa teria vontade de morar. Isso quando nós analisamos os indicadores de segurança pública. O que leva o senhor a fazer tal afirmação? Quais fatores explicam esses resultados que têm saído do papel e a Polícia Civil desenvolvido assim tantos trabalhos, e que a região, então, como o senhor mesmo afirmou naquela reunião, seria um lugar que quem olha de fora fala, aqui é um lugar agradável, que é seguro? Os números que a gente tem. Se você pegar uma região de 76 municípios, né, com uma população aproximada de 2 milhões de habitantes, aproximadamente, e nós fecharmos um mês com 46 roubos de autoria desconhecida, né, num universo desse, você pode comparar com outras regiões, né? Tá, então... E se a gente levar em consideração ainda, né, se a gente fizer um pente fino, que alguns desses roubos, na verdade, não são roubos, são pessoas que comunicam isso para ter um seguro de um celular, etc. Então nós temos uma criminalidade muito baixa. Agora, existem alguns crimes, você sabe disso, que traz uma sensação de segurança maior para a população. Então, muitas vezes, quando tem roubos com famílias, que nem teve agora um outro roubo numa fazenda agora em Galha. Nós tivemos um em Garça e um em Galha. Em Garça nós conseguimos identificar os autores, são todos de fora da região, e agora com famílias amarradas, com pessoas amarradas dentro de casa, traz uma sensação de segurança maior, né? A grande dificuldade que nós temos, os policiais, no combate ao crime de furto, não é nem a identificação do furtador, né? É manter ele, na verdade, encarcerado. E nós sabemos que esse furtador, o que tem por trás dele na verdade, o crime de tráfico de entorpecente. Exatamente. Normalmente ele é uma pessoa, é um drogadito, né, que ele pratica o furto de ocasião, né? Então aquilo que ele tiver na frente quando ele está precisando da droga, ele pega e leva. Agora, existem cidades que você pode, é só você ver. Você pega cidades de médio e pequeno porte na região, vamos pegar aqui em Lençóis Paulista, ver o índice de roubo lá, né?
vem o índice de furto. A lógica que também isso foge um pouco só da segurança pública, né? Nós sabemos que Lençóis passou por um desenvolvimento muito grande. Hoje é a cidade de até 100 mil habitantes melhor avaliada do Brasil. Então o que eu procuro, eu não sei se eu tenho tempo ainda, o que eu procuro atacar, o que eu procuro pedir para os delegados? Eu tenho que cuidar de uma região, certo? Eu falo assim, olha, na cidade, vou dar um exemplo aqui, vou falar aqui da região de Bauru. Na cidade de Borebi, eu faço uma estatística lá, eu falo assim, lá faz 10 anos que não teve um homicídio. Roubo teve um nos últimos 5 anos. Certo? O que causa a sensação de insegurança naquela população? É aquela pessoa que tem uma biqueira vendendo droga do lado de pessoas de bens. Exato. E essas cidades menores, ela tem um fator que é aquilo que a gente viveu há muito tempo atrás, né? Um vizinho cuida da casa do outro. Exatamente. Existe aquilo que a gente chama em criminologia, que é justamente isso, né? Que é uma forma informal de se cuidar da segurança pública. Agora, o que leva eu a falar isso com relação a algumas cidades é justamente aquilo que eu apuro. Porque o que vai para cima e o que é analisado é aquilo que é investigado. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Na área do DINTER 4, nós tivemos aqui em Bauru um aumento grande nos últimos anos de tentativas de homicídio e homicídios. Envolvendo o quê? Acerto de conta por tráfico ou uso de drogas. É isso que é o... Então, aquelas pessoas... Antes, eles não estavam se degladiando por causa de pontos de droga ou por causa de dívidas e voltou a acontecer isso. Nós temos um índice de 80% de esclarecimento de homicídios. 80% de esclarecimento de homicídios é índice de primeiro mundo. O senhor está falando de Bauru, porque se nós pegarmos as cidades da região, o nosso índice de esclarecimento é muito maior. Eu não posso... sim. O meu universo é maior. Né? Eu estou falando no DINTER. No DINTER eu tenho um índice de esclarecimento de 81%. Isso aí é Noruega, Suécia, entendeu? Então isso leva a dizer o seguinte, é seguro agora. É lógico que tem aquela pessoa, aquele furtador que vai lá, pega a torneira da casa, pega o fio da construção. O combate aí tem que ser em cima do receptador. O legislador caminhou um pouco, se quiser a gente pode até falar mais para frente. Caminhou um pouco em 2 leis agora. Sim. Né? O principal para nós policiais, Richard, é na lei que classifica as organizações ultraviolentas, um artigo que obriga, né, o escrevente do fórum, você sabe do que eu estou falando, quando o indivíduo é levado na audiência de custódia, o escrevente do fórum tem que fazer uma pesquisa, ver se aquele indivíduo tem processo suspenso, e a gente pode até falar de uma forma menos técnica para a população entender, e ele sai citado. O que acontecia antes? Isso é a realidade. O indivíduo era furtador, ele não tinha residência fixa muitas vezes, era preso uma vez em flagrante pela polícia, certo? Era feito todo o procedimento, chegava na hora de citar ele para responder por aquele furto, não achava, ficava suspenso. Fazia outro, não achava, ficava suspenso. Nós tínhamos caso de furtadores com 7 processos suspensos. Agora não, ele foi pego agora a 8ª vez, chegou na audiência de custódia. Ele é citado na audiência de custódia. Ele vai ser citado o que não acontecia antes. Exato. Isso está na lei. Então isso vai ajudar um pouco, certo? Aos processos que estavam parados. Andar. E vem aí uma condenação eventual. Eram 7 processos onde teve ou prisão ou identificação. A polícia trabalhou, certo? O Ministério Público fez a denúncia, na hora de citar não achava, ficava suspenso. Então isso aí vai ajudar muito a combater principalmente esse tipo de crime, né? Doutor, os números são impressionantes. Eu vou falar rapidamente, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho, mas só para que os nossos ouvintes saibam, eu vou falar do dia 1º de janeiro, dia 30 de junho agora, boletins de ocorrência, 51.311 boletins de ocorrência. Inquéritos policiais instaurados, 12.162. Flagrantes lavrados, 3.559. Presos, 6.038 pessoas. Armas de fogo, 292. Cocaína, 2,5 toneladas de cocaína retirada da rua. Maconha, 45 toneladas de maconha. Crack, 1 tonelada e 800 quilos.
Vítimas de violência doméstica, e vamos falar detalhadamente alguma coisa depois. 12.754. Os números são impressionantes, porque a gente pega a quantidade de BOs, quantidade de vítimas e a quantidade de inquéritos. É um índice gigantesco de trabalho. A população tem que saber que a polícia está trabalhando. Só na área do DI, eu vejo a estatística da Polícia Civil, tá? Sim. Nós pedimos 1.540 protetivas de janeiro até junho. São 1.500 medidas protetivas. É muita coisa. No caso de violência doméstica. E importante é o seguinte, Richard, todo mês a gente tem aumentado o número de flagrantes que é realizado exclusivamente pela Polícia Civil, que nem é o nosso métier. O nosso métier não é prender em flagrante. Exato. Essa não é a nossa função. Mas, por exemplo, eu fechei agora julho, né? Eu fechei junho, né? Junho foi o melhor mês dos últimos 7 anos em junho. E todo mês crescendo. Nós tivemos 125 flagrantes realizados somente por policiais civis. Né? E isso demonstra que a população está trabalhando. E é fruto também, Richard, dos novos policiais que nós recebemos. Né? Doutor, nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos voltar e, na sequência, nós vamos falar sobre a Delegacia de Defesa da Mulher. Em alguns minutos estaremos de volta. Pela audiência. Você está ouvindo Comando Top com o delegado Richard Serrano. Top FM. Vai realizar uma obra ou evento? Conte com a Boss Bauru. A empresa oferece trailers de banheiros Boss Prime, com conforto, climatização e total higiene. Também trabalha com banheiros químicos e containers, garantindo entrega rápida, manutenção durante o uso e descarte ambientalmente correto. Mais qualidade e eficiência para o seu projeto. Informações pelo WhatsApp 991 83 43 03 e Instagram @Boss Bauru. Rancho Cultural. Todo domingo, às 7 horas da manhã, você tem um encontro marcado com a tradição e a boa música sertaneja. Apresentação: Chico Copani, o melhor do sertanejo, cultura, histórias e aquele clima de rancho que aquece o coração. Rancho Cultural, Rancho Cultural. Seu domingo começa aqui na Top FM. Aqui na Top FM. Voltamos a apresentar Comando Top com o delegado Richard Serrano. Já estamos de volta com o Comando Top e hoje estamos entrevistando o Dr. Ricardo Martins, delegado de polícia, diretor do DEINTER 4 de Bauru. Dr. Ricardo, vou fazer 2 recortes de 2 músicas para que o senhor analise depois esse contexto. A primeira música é a Meu Erro, do Paralamas do Sucesso, muito conhecida. Eu quis dizer e você não quis escutar. Agora, não faça e não me peça promessa. Eu não quero te ver e nem quero acreditar que vai ser diferente e que tudo mudou. Também a música Camila, Camila, daquela banda gaúcha Nenhum de Nós. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. Às vezes, peço a ele que vá embora. Eu que tenho medo até das suas mãos. Mas o ódio cega e você não percebe. Esses 2 recortes, doutor, representam muito a violência doméstica que, infelizmente, parece que tomou conta de uma grande parte da população. Hoje, 60% dos nossos trabalhos é voltado à violência doméstica nas pequenas cidades. A Delegacia de Defesa da Mulher em Bauru, assoberbada de trabalho. Foi criado o plantão policial da Delegacia de Defesa da Mulher. Eu gostaria que o senhor falasse para nós, então, para os ouvintes, o quão importante é essa delegacia, que já tem mais de 40 anos, essa delegacia que foi reestruturada o ano passado, criado o plantão 24 horas, e que existe uma política de governo do Estado de São Paulo para que essas delegacias, esses plantões, sejam implementados em mais seccionais. Porque nós sabemos que no primeiro momento houve uma resistência. Mas acompanhando os números desenvolvidos nos plantões policiais da Delegacia de Defesa da Mulher, eu
delegado de polícia conclua que é necessário. Com certeza, é uma política de governo. A violência à mulher, ela não é nova, né? O que acontece é que a mulher, ela foi se apoderando como deveria ser, e hoje ela denuncia, né? Ela não tem medo de denunciar. E é assim que deve ser. E nós sabemos também que o contexto de violência doméstica, ele foge somente da alçada da justiça criminal, dos órgãos de segurança pública, né? A mulher, ela precisa ser acolhida, a gente tem que identificar o autor, prender esse autor, tirar de circulação esse autor, né? Mas essa mulher, ela precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento de acolhimento, para que esse autor não volte para casa. Ela tem que sair daquele ciclo de dependência desse autor. E a implementação das delegacias de defesa da mulher, que o Estado de São Paulo foi pioneiro, né? Foi muito importante, e houve uma evolução na legislação, certo? E também no aperfeiçoamento no atendimento. Existe ainda algumas coisas que nós temos que evoluir? Existe. Mas aqui em Bauru, por exemplo, a delegacia, o plantão DDM, primeiro nós fomos passá-lo online. Isso. Que em Bauru funciona. Eu recebo todo dia, eu recebo o relatório do Estado, né, por departamento. Então o departamento de Bauru é um departamento que usa muito as salas DDM. A chamada salas Lilás. Isso, as salas online, que é aquela que, se a vítima não quiser ser atendida no balcão por um homem, ela pode se dirigir até essa sala. E agora com as DDMs 24 horas, a de Bauru já funcionando há algum tempo. Em setembro, estou te falando aqui em primeira mão, já tem uma determinação e será instalada a de Marília, que é a segunda, a seccional mais populosa e com mais ocorrências depois de Bauru. Então deve funcionar em Marília em setembro, a DDM 24 horas também. Só um número interessante, então, Bauru registrou no primeiro semestre 5.041 casos de violências domésticas, enquanto Marília registrou 2.276 casos, 50%. Sim. Então agora justamente vai partir para Marília. E importante também colocar aqui que essa DDM 24 horas, ela não atende só a violência doméstica da cidade de Bauru. Exato. Durante a noite, feriado, sábado e domingo, ela atende violência doméstica dos 19 municípios que são vinculados à Delegacia Seccional de Bauru. E assim vai ser também em Marília, né? Em Marília. Realmente, o volume de trabalho é muito grande. Aqui em Bauru a gente percebe pelos números que conseguiu baixar esse acervo, né? Em Marília a gente percebe também um volume grande de trabalho, né? Mas nós estamos fazendo com que esse acervo cartorário diminui através dos DGECs, que são pagos, né, nas DDMs. Então a próxima DDM 24 horas deve ser Marília. Na verdade, existe um projeto de instalação de 8 DDMs a mais por mês até o final do ano, seriam 40 para esse ano, e depois o ano que vem continuar. E nós precisamos também receber material humano, né, para que essas delegacias possam funcionar. Os recursos materiais financeiros para a instalação é uma política de governo, eles virão. Sim. Inclusive, nas delegacias dos municípios, já foi separado em cada unidade policial uma sala, que será a sala Lilás, para atendimento dessas mulheres vítimas. Então, o recurso financeiro para a instalação vem, é política de governo, mas o recurso humano ainda nós estamos precisando. Sim, né? Porque se você pensar num plantão 24 horas, você tem que trabalhar com 5 equipes, né? Aqui em Bauru, por exemplo, trabalha-se com 5 equipes de operacionais, investigador e escrivão, e 4 delegados que se deslocam, alguns deles em 200 quilômetros. Né? Nós vamos tentar sanar essa situação agora com a saída dos delegados, né, no final de agosto da academia. Né? E nós vamos enfrentar, eu espero que não na proporção que eu imagino, né, com essas promoções da lei nova, né, delegados não muitos, né, porque delegados têm o GAT, mas operacionais, nós vamos enfrentar aí uma demanda muito grande de aposentadorias, né?
O governador tem feito o esforço, nós tivemos aí, eu nunca tinha visto esse número de policiais que estão sendo admitidos através de concurso público. Nós temos agora, para começar, dia 15 de agosto, a academia de previsão, hoje foi homologado, de investigadores de polícia. Nós tínhamos 44 vagas para o departamento, mas passaram 77. Né? Desses 77 deve ter uma perda de 10%, então eu acredito que até o início do ano que vem a gente consiga formar aí uns 68 investigadores de polícia. Mas esses concursos têm que ter continuidade. Interessante que o senhor falou a questão da formação, dos concursos, enfim. Aqui em Bauru, o departamento tem uma atividade muito complexa, administrativa, operacional e tudo mais. Inclusive, aqui nós temos a UEP 4, nós temos uma unidade de ensino policial. E essa unidade, então, inclusive, está ligada ao departamento, e é para reciclagem e também formação. Das carreiras de escrivão e de investigadores, que são os concursos que estão em andamento, a formação é feita aqui. Só delegado que é feito na capital. E uma coisa interessante, os que vêm fazer aqui, ficam por aqui. Isso é uma maneira também de incentivar que as pessoas ingressem na carreira policial. Isso de uns anos para cá, você lembra que antes era estadual, e ficava o policial trabalhando longe, então esse policial ele já sabe que ele vai trabalhar na área do DINTER 4, né? Nas 6 seccionais e na especializada que é a DEIC. Então isso aí incentiva o policial e a gente tem observado, você é testemunha disso, você está aí na atividade fim, que nós temos recebido bons policiais, né? Policiais que estão qualificados para trabalhar e isso é importante. Agora o que a gente espera, né, e é uma promessa de governo, é que a gente possa continuar nessa sequência, né, para que a gente possa implementar não só esse trabalho das DDMs de 24 horas, que é importantíssimo. Todo dia eu recebo também um relatório e todo dia 2, 3 mulheres que são vítimas de feminicídio, né? Das mais variadas formas. Agora, aquilo que eu falo, a Polícia Civil, dentro daquilo que é da sua competência, tem que fazer a sua parte. Mas é importantíssimo também que outras estruturas gravitem em torno dessa violência doméstica para dar o suporte que essa mulher precisa ter, né? A gente evoluiu muito também, principalmente nas maiores cidades, mas a gente precisa evoluir mais para poder dar assistência psicológica, de acolhimento para essa mulher vítima de violência. Doutor, eu não tenho na minha família policiais, eu não sou de uma família policial. O senhor também não tem na sua família história de policiais. Eu sou casado com uma delegada de polícia, que é a doutora Cássia, né? Eu não tinha, né? Agora eu tenho. Não, agora, né? Então, e aí a gente já comenta em casa, a polícia nos deu tudo, né? Que bom se nós pudéssemos instigar, incentivar, instruir a nossa filha, né? Para também prestar um concurso para a carreira policial, né? Por que eu falo isso? Porque o senhor não tinha. Agora, a sua filha mais velha, né? Ela era delegada no estado do Pará. Isso, eu já vi a alegria do senhor, né? O senhor foi lá, ela foi delegada no estado do Pará. E em dezembro de 2025, ela iniciou o curso de formação como delegada de polícia aqui no estado de São Paulo, né? E isso demonstra uma vocação que o senhor transmitiu para a sua herdeira, né? Isso deve ser uma das maiores alegrias da sua trajetória profissional? Olha, foi uma coisa natural, né? Eu nunca forcei, e a Isabela, ela estagiou no Ministério Público, e quando a pandemia, em 2020, com a vinda da pandemia, os concursos raliaram, ela fez um concurso para delegada no Pará. Foi sendo aprovada, o salário do Pará é um salário atrai, né, candidatos, né? E ela ficou lá 4 anos, 3 anos e meio já como delegada. E aí passou, né, para ficar mais próximo da família, veio fazer o concurso aqui em Estado de São Paulo, porque é estadual, e passou. Sim, a gente tem uma alegria, porque a gente está vendo, você é pai, né, você, a doutora Cássia, está vendo os filhos evoluírem, né? Agora, realmente, tudo que eu tenho, o que me deu foi a minha profissão de delegado de polícia. Mas eu sei também, né, e você sabe, e a sua esposa sabe, quantas vezes a gente aí não é valorizado, não é reconhecido, né?
Mas nós não podemos tocar a nossa profissão, a nossa carreira pensando nisso, né? Nós sabemos aí, por aquilo que a gente faz, né, o quão importante muitas vezes você não poder amenizar de uma forma total o sofrimento de uma família que teve um ente querido assassinado ou até morto num acidente, mas você poder mostrar para aquela família que você descobriu quem fez, né, e fez de tudo para colocar ele atrás das grades. Então isso é uma satisfação pessoal. Ela foi delegada, já é uma delegada formada, sim, né? Tem experiência, inclusive? Sim, eu espero que ela seja feliz como eu fui, né? Como eu sou, né? E é importante, né, a gente deixar bem delimitado, né, o quanto a família é importante na nossa trajetória profissional. E como que a família do senhor, a esposa, Dona Inês, como que foi, porque o senhor mudou para tantos lugares, com criança e com família, e a esposa acompanhando, e funcionária professora tem que ser transferida. E como que foi esse apoio? Porque muitas vezes a mulher poderia falar não, e o senhor poderia ficar estagnado na carreira. Então, como que foi importante, o quão importante foi a sua família para a sua ascensão profissional? Foi importante. Eu fiquei em Garça 15 anos, né? E depois de Garça, eu mudei aí para Marília, mas profissionalmente. Depois tive que ir para Damantina, voltei para cá. Quer dizer, as meninas sofreram muito, porque elas tinham amigos no lugar, daqui a pouco esses amigos se desfaziam, vinham para outro lugar, né? Mas a minha esposa, ela me acompanhou. Onde eu fui, ela foi, né? Tive que ficar 1 ano e meio um pouco longe, né? Viajando, porque não conseguia transferência. Quando vim para Bauru, conseguia transferência. Ela acabou se aposentando agora como professora, ficou no cargo de vice-direção e direção nas Arias Leite, né? Mas isso é importantíssimo, e isso a gente sente falta hoje, porque você sabe, muitas vezes o policial, né, ele não vê o atrativo de ter que ir para assumir um cargo de chefia, porque muitas vezes ele tem que mudar, né? Ele tem que mudar, e se ele tem uma família constituída, né, ou ele sacrifica a família viajando, né, ficando fora alguns dias, ou ele sacrifica a família se deslocando, né? Mas assim, eu tive todo o apoio, né? Não existe nenhum tipo de arrependimento. As minhas meninas entenderam, hoje as duas são formadas, né? E esse sacrifício ficou por conta de você ter que evoluir, entendeu? E como diretor de um departamento, eu acho que um dos grandes enfrentamentos que o senhor tem talvez seja essa questão de administrar pessoas. Isso é desde de você como delegado titular de uma unidade, né, até um seccional, ou até um divisionário, um delegado de uma cidade maior. O grande problema é administrar pessoas, né? É um grande desafio, né? É um grande desafio de qualquer gestor administrar pessoas, né? O material, a gente não teve carência no estado de São Paulo de muitos anos para cá. Você sabe também que antigamente a gente tinha necessidades aí com viaturas, com combustível. Hoje não se falta nada no estado de São Paulo com relação ao material. Muitas vezes a gente até consegue isso de uma forma rápida. Agora, pessoas não. A polícia envelheceu, né? A polícia foi envelhecendo, agora que nós temos, graças a Deus, estamos aí recuperando, né? Porque a gente recebia policiais a conta-gotas, você sabe também disso que eu estou falando, né? E a gente tinha que administrar e fazer funcionar, né? E o desafio é esse, por quê? Porque você está lidando com seres humanos e muitas vezes eles não compreendem. Você tem de um lado o seu dever como administrador de fazer aquela estrutura funcionar a contento para prestar o serviço que tem que ser prestado para a população, e também tem que pensar no lado dos policiais. Então é desgastante, né? Em 2009, quando eu vim de São Paulo, vim para Jaú, né, seccional de Jaú, naquela oportunidade nós fomos transferidos para cá em 9 delegados. Eu nunca mais vi um número tão grande de transferências ao mesmo tempo para um departamento. Existe uma expectativa agora, já no final de agosto, começo de setembro, de um número razoável para vir compor? Nós temos na academia hoje 468, 467, que teve uma exoneração publicada hoje,
delegados de polícia. Também é um número que a gente nunca teve. A gente tinha concursos 4 por ano com 100 vagas, né? Eu tô com expectativa boa, porque se a gente fizer uma conta sem pensar em número de seccionais, em população, se metade do que está lá vier para o interior, se eu dividir por 10 departamentos, seria no mínimo 23, né? Para o meu departamento. Agora, isso vai depender da administração. Eu já passei para eles quais que são as necessidades, a carência, né? Inclusive, levando em consideração essas DDMs de 24 horas, né? Porque não tem jeito de não ser assim. De 22, se vierem, 22, só em Marília e Bauru o senhor absorve 10. Então. Né? Nos plantões da DDM. Se for pensar. Quer dizer 50% praticamente fica caro por aí, sim. Fora os que eventualmente vão se aposentar em decorrência dessa legislação nova. Mas eu vou aguardar, espero receber um número bom. Doutor, nós já estamos partindo aí para o finalmente. Olha como que o tempo voa, tinham dezenas de perguntas, mas vamos com uma parte interessante, né? Até porque este programa, o objetivo também é não só de falar das questões policiais, mas das questões do policial, né? É uma pessoa, um ser humano que sofre, que chora, que tem problema, que tem dificuldade financeira, que tem filho doente, né? Que tem N situações para trabalhar na sua cabeça. E nós fechamos com algumas perguntas bem reflexivas, para que o senhor responda com tranquilidade. Nós temos tempo aí para que o senhor, com a sua sabedoria, possa nos ajudar. Até porque, com a experiência que o senhor tem, e é o delegado mais experiente do nosso departamento hoje, tanto que é o diretor, né? Muitos se espelham sobre o que vai ser o amanhã. Quando o senhor tirar o distintivo, ou melhor, quando o senhor tira o distintivo, chega na sua casa, fecha a porta e olha para sua família. Quem que é o Ricardo Luiz, que é o nome que com certeza a sua mãe lhe deu, que poucos conhecem? Eu sou uma pessoa que eu sou bem de casa, bem família. Eu não sou uma pessoa que... Eu tenho um círculo de amizade que de vez em quando a gente se distrai, mas eu sou bem de casa, tenho a minha família toda na cidade vizinha aqui, né? Meus irmãos, entendeu? Procurei dar para minha família aí toda a segurança e para minhas filhas uma estrutura para poder sair de casa, e hoje as duas não moram mais em casa, né? Qual a segunda filha do senhor? A minha mais nova mora em Santos, ela se formou agora no final do ano em medicina. Parabéns. Então, assim, a gente deu educação para que elas possam caminhar, né? E agora ter consciência que a gente está na reta final, entendeu? Ter consciência que vai chegar uma hora que você vai tirar o distintivo e não vai pôr mais, né? Agora, você é policial, a sua esposa foi policial. Na verdade, quando... não sei, a Cássia talvez, a doutora Cássia talvez possa falar com mais experiência, porque ela aposentou. Mas é difícil você tirar o distintivo, cara. Entendeu? A ficha não cai, entendeu? Eu posso falar para você, eu tenho tempo, certo? Eu tenho tempo para aposentar, mas eu não tenho preparo ainda para aposentar, entendeu? Doutor, não tenho. De tudo que essa carreira policial brilhante do senhor lhe proporcionou, qual foi a maior conquista que dinheiro nenhum é capaz de comprar? A maior conquista profissional é justamente você, sem esperar e sem imaginar, sair de titular de uma delegacia de segunda classe como Garça, né, onde eu fiquei 15 anos, né, e nunca imaginei que ia ter um cargo de seccional, nunca imaginei isso, né? Trabalhei em plantão, trabalhei em delegacia, trabalhei em investigação, ter chegado ao cargo de diretor, né? Com o trabalho. Trabalhando, entendeu? Você sabe, eu vim para Bauru, eu não conhecia Bauru, né? Eu vim porque a administração me chamou graças a um trabalho que eu desenvolvi em Adamantina, entendeu? Eu não tenho mais, assim, a minha expectativa agora é fazer com que a Polícia Civil da região, que já tem uma estrutura boa, consiga ter essa estrutura e o meu cargo é de confiança. O meu cargo não é meu, o meu cargo é do delegado-geral.
né? Eu já sou o diretor que estou há mais tempo no departamento. Se você pegar lá a galeria lá e ver, né, eu completei 6 anos agora. Completei já agora dia 20, acho que de junho. 23 Isso. de julho. Então, assim, a minha carreira foi muito boa, porque eu vivi tudo na polícia, desde plantonista até a direção. E eu espero que o delegado tenha essa expectativa. Eu fico triste muitas vezes quando a gente vê no delegado que hoje você sabe, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas nós temos uma gratificação que engessou muito a administração. Então você chama muitas vezes uma pessoa para assumir uma seccional, né? Não é que nem quando eu assumi a Damantina, que eu deixei tudo e fui assumir uma seccional a 150 quilômetros, 120 quilômetros. A 180 quilômetros da minha cidade. Então, assim, Richard, profissionalmente foi isso. Pessoalmente, me deu o quê? A possibilidade de ter a minha família, né? Conseguir fazer com que as minhas filhas se formassem, elas estão encaminhadas, manter essa família e próximo, né? Porque, assim, você sabe, eu 3 primeiros anos, eu fiquei de cidade em cidade até chegar perto de casa, né? E a gente era obrigado a morar na cidade na época, senão ia para São Paulo, né? Vocês sabem, vocês moraram longe daqui, né? Eu sei que a Cássia, por exemplo, teve em Bastos, né? Naquela região de Tupã, até chegar. Então, assim, a minha carreira eu considero vitoriosa por isso aí, por aquilo que eu consegui atingir dentro da minha profissão, entendeu? E existe alguma decisão que, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria de forma diferente? Falando profissionalmente. Não. Eu, assim, de repente eu estava em Garça, acordei em Marília porque fui convidado pela administração. A administração me levou comissionado, eu fui. De repente eu estava em Marília 3 anos, tinha acabado de reformar uma casa, fazia 4 anos que a gente estava na casa, vou para Damantina, né? A Damantina vim para Bauru também porque eu fui convidado. Então, assim, eu não faria... as coisas foram acontecendo de forma natural, não foram programadas, entendeu? Assim, algumas investigações que eu poderia ter agido de uma outra forma, já quando eu estava lá na atividade fim, mas isso a gente só adquire com a experiência, né? O que falta ainda para o senhor olhar para a própria carreira e dizer: eu cumpri com a minha missão? O que falta? De repente, com a sua filha como delegado de polícia, falando: nossa, minha filha está aqui, eu estou vendo que eu já cumpri minha missão. Dá um exemplo só. A minha missão dentro da carreira é ver ela agora saindo da academia, né? Orientar com aquilo que a gente tem de experiência dentro da polícia, né? Qual que é o melhor caminho, nunca falar para ela: olha, não quero isso, não quero aquilo, não faça aquilo. Mas falar para ela: ó, se você for por esse caminho, você vai trabalhar numa cidade grande, com plantão, Então, isso aí é uma coisa que a gente pode possibilitar. Então, ela saindo da academia, ela estando encaminhada, eu acho que a minha missão, assim, em termos familiares, está cumprida, né? E agora é passar o departamento para quem me substituir, entendeu? Não tem... Agora tem essa nova lei, né, que você já tem conhecimento, que é uma lei que vai proporcionar aí, inclusive a ela ter certeza que daqui a 18 anos ela é classe especial e aos policiais mais antigos aposentar com classe especial. Então, assim, a missão da gente nunca está cumprida, né? A gente sempre tem uma missão e a gente está aqui como homem da administração para cumprir aquilo que for determinado, entendeu? Doutor, nós estamos a 1 minuto de encerrar o programa. Quando chegar o dia de parar, como o senhor gostaria de ser lembrado? Pelo cargo que ocupou ou pela pessoa que foi? Pela pessoa que fui, com certeza. O cargo passa? Assim, Richard, eu vou falar para você. Quem administra querendo agradar todo mundo, não administra ninguém. Entendeu? Infelizmente, para administrar, a gente tem que tomar algumas decisões que contrariam pessoas, entendeu? Então, assim, eu quero ser lembrado pelo profissional que fui, não pelo cargo que eu ocupei, com certeza, com certeza. Doutor Ricardo, muito obrigado por estar conosco durante esta hora. Muito obrigado aos ouvintes da Top FM, a maior rádio sertaneja do Brasil. Quem nos acompanhou também, muito obrigado. Pelas redes sociais, pela rádio. Nos acompanhe na próxima quinta-feira. Nós vamos falar sobre segurança pública com
com o comandante do Corpo de Bombeiros, histórias bem interessantes de superações, talvez de tristezas. Então, ouvintes Top FM, na próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos mais um Comando Top. Nos vemos lá. Muito ok, obrigado. Eu que agradeço e sucesso. Sucesso com o seu programa aí, que é muito importante aí para esclarecer pontos aí que a população muitas vezes não conhece. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Olha só um aviso aqui, ó. Ele se dedicou quase a vida inteira para toda a segurança e a segurança pública. E mesmo com profissões tão diferentes, me ensinou sobre valores e responsabilidades. E que vencer é, antes de tudo, uma questão de caráter. Quem mandou isso daqui foi a Giovana Martinez, parabenizando o pai. Parabéns, senhor. É foda. E nós estamos encerrando o Comando Top. Ao Dr. Richard e também o Dr. Ricardo Martinez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado.